Ô, Wallace Bogê, Diga. 2-0. Claro que ontem aqui eu fiz uma brincadeira, né? Falando, pô, vai ser cineminha, coisa e tal, pra ver como é que esse Corinthians vai jogar. Sofreu um pouquinho no primeiro tempo, né? O Hugo fez uma boa defesa até, inclusive. Não sei se dá pra dizer que é um milagre e tal, mas enfim, fez uma boa defesa. Mas no segundo tempo as coisas se ajeitaram, cara. Gostou dessa estreia do nosso Timóteo na Libertadores? Cara, eu acho que ontem o Diniz foi com uma estratégia inteligente e até humilde, assim, pro jogo fora de casa, que não é dia de provar o meu ponto, é dia de ganhar um jogo de Libertadores. Ontem foi um jogo pouquíssimo dinizista do Corinthians, assim. O Corinthians ontem perdeu em posse de bola nos dois tempos, tentou muito mais lançamento longo do que o seu adversário, o Platense. O Hugo, inclusive, ontem foi o jogador do Corinthians que mais tentou lançamentos longos ontem. O Hugo não teve saidinha de bola com o Hugo e tal. E eu entendo, a ideia de jogo foi ter um ponta pelo lado esquerdo, o Kaique, e aí ganhou o jogo. O Corinthians ganhou o jogo, eu sei que o Garro dá 2 assistências, mas pra mim, ganha o jogo no Kaique, no quanto ele vai bem, no Kaique e no Yuri Alberto. E eu acho que ontem o Corinthians, eu vou repetir um pouco do que eu falei na estreia do Cruzeiro. Primeiro você ganha o jogo, depois você joga bem, no caso do Cruzeiro. E no Corinthians primeiro você ganha o jogo e depois você coloca aquilo que você acredita. Era uma semana muito tensa pra você começar, cara. Jogo fora de Libertadores e clássico contra o Palmeiras. Não ganhava 9 jogos? Não ganhava 9 jogos. Eu acho que o Diniz ontem teve até uma certa humildade de, cara, eu vou olhar pra esse jogo do Platense como um final de Copa do Mundo. E tem que ser mesmo, porque é um jogo de Libertadores. Vou lá na casa dos caras, vou arrancar um resultado. E mais pra frente eu vejo o que eu vou fazer. Tem algumas mudanças na ideia de jogo. Traz o André, que era uma coisa que eu mesmo critiquei aqui, que eu achava uma barbaridade o André ficar jogando como ponta no Corinthians. Traz o André pra fazer o segundo volante, bota o Gabriel Paulista pra jogar, coloca o Kaique como ponta esquerda e tenta emular mais ou menos o que ele fazia no Vasco. E acho que funciona. Acho que funciona. O Corinthians ontem sofre muito pouco, tirando a defesa do Hugo no primeiro tempo. E acho que ganha o jogo no segundo tempo de maneira bem verdadeira, digamos assim. Não foi uma vitória mentirosa, não. Então acho que é mais que isso. Acho que o Corinthians venceu um jogo que precisava vencer. Sobre sentir o dedo do dinizismo, a gente vai ver isso mais pra frente. E aí, hoje, porque essa parada que o Wallace falou, ela é muito, muito real mesmo, principalmente nesse tipo de jogo do Diniz, daquilo que ele pensa como futebol, ele não quer saber se é fora de casa, se é dentro de casa, se é no estádio assim, se é na altitude. Ele, por vezes, foi até criticado dessa questão de nunca abrir mão do tipo de jogo. Ontem parece que ele... Tudo bem, é um primeiro jogo. Mas ontem ele abriu um pouquinho, tempo, né? Né? Do que ele pensa. Né? Pouquíssimo tempo. Eu lembro, agora eu não vou lembrar quem que a gente entrevistou no De Placa. Era o cenário antigo ainda, quando ele estava o Diniz no Fluminense. E que... Foi o Martinelli? Talvez. Pode ser. Que ele disse que ele demorou uns 2 meses para ele assimilar o que o Diniz queria que ele fizesse. Então isso vai demorar um pouco e o Diniz sabe disso. Então, ele mesmo fala na coletiva, o Diniz, que o primeiro ponto que ele quis arrumar foi exatamente a defesa. O intuito era primeiro arrumar a defesa, para depois progredir. A gente notou uma diferença muito grande do primeiro para o segundo tempo, principalmente em relação ao posicionamento do ataque, né? O Corinthians estava muito concentrado do lado esquerdo, ali onde estava o Kaique, quando o Yuri começou a puxar mais para o lado direito, começou a gerar muito mais jogo. E o ponto que vocês disseram ali que deu pra gente ir, eu tô achando maravilhoso, viu? Esse microfonezinho na parada para hidratação, pra gente escutar, porque a gente consegue ter mais clareza da ideia dos técnicos. E aí o ponto que ele fala, né? Calma, se errar, né? Aquele palavrão, coragem, porque ele queria claramente que o Gabriel Paulista tivesse um pouco mais de tranquilidade naquela saída de bola para conseguir gerar o espaço, né? Para quando você chama o adversário para o seu campo, para conseguir gerar um pouco mais de espaço. Então, acho que ontem foi uma estreia muito boa, óbvio, poucas coisas do Diniz ainda. Como ele mesmo disse, o Kaique, ele deu sorte de atuar muito bem naquele 2-2 contra o Vasco, quando o Diniz estava no Vasco, porque ele ganhou já pontos ali com o futuro técnico, e acho que foi uma escolha muito acertada o Kaique ontem, e aí falando especialmente dele, parece que não sentiu a pressão de ter essa chance, né, e aproveitou muito bem a chance como titular. E aí, ô Vess? Eu acho que as análises concordo com as duas. Acho que a frase que impactou, né, que é o se errar, né, que ele fala lá, eu acho que ele é a síntese do dinizismo. Eu falei, penso que se você olhar assim a frase solta, pode passar um quê de inconsequência, do tipo assim,
se errar não tô nem aí. Mas lógico que não é isso, né? Quem pensa assim tá claramente de má vontade. A questão do se errar, dane-se, se errar, é o seguinte, faz o teu jogo. Ousa, tenta, que eu vou estar aqui para te dar o suporte. Acho que isso diz muito do que é eu acho, pessoal, o negócio do dinizismo, acho que é muito da bobagem ou quando querem sacanear, né? Então, assim, acho que ninguém leva a sério dizer que é o dinizismo a sério mesmo. Acho que usam quando tá no momento ruim. Mas acho que a síntese do que é o Diniz é essa frase. Porque ele chega para um garoto e fala assim, ó, eu tô aqui para te dar respaldo. Então tenta, vai, eu te coloquei para jogar. E não à toa, o 1-0 sai num gol do Kaique. Melhor em campo. Em que ele tem muita tranquilidade na frente do goleiro, numa bola de resposta, né? Porque a bola estava com o Platense, né? A bola começa num tiro de meta do Platense, aí ganha na cabeça, cai no Garro, o Garro vem a movimentação e o Kaique entra nas costas. Então acho que essa frase, que ficou a frase muito marcada, eu acho que ela é a síntese do que a gente vai ver do Diniz. Dar confiança pro jogador, fazer jogador melhorar, fazer jogador evoluir, fazer jogador, às vezes, acreditar mais do que o próprio jogador. Né? Talvez o próprio Kaique falar, caraca, eu tô titular numa Libertadores, cara. O cara chega, vai. O ponto é, que aí é pra uma coisa... O próprio Garro também, né? Parece com muito mais Perfeito. confiança. Eu acho que é o ponto principal. Eu ia falar isso. A gente vai falar sobre isso O também. Garro foi outro jogador, não à toa melhor em campo, né? Eleito para alguns serviços de estatística, por exemplo. Pra Comebol foi o Kaique, né? Pra Comebol foi o Kaique. É porque o da Comebol, acho que eles criaram um conceito Hero of novo, the né? match. Hero of the Match. Por exemplo, no Flash Score, o Garro foi a melhor avaliação com uma nota 8. O ponto aí, que é uma coisa pra gente debater depois, se errar, foda-se. Ele muda muito rápido de um incentivo para uma situação de exagero, certo? Como a gente já viu. Por exemplo, o trabalho do Diniz no Vasco, ele termina de se deteriorar com aquele tempo técnico que ele dá uma bronca absurda no Nuno Moreira. Então, tipo assim, acho que isso o Diniz precisa ajustar no trabalho dele, que é medir essas coisas, né? Medir, assim, quando você cruza a linha de algo que é positivo para algo que passa a ser percebido como negativo. Mas isso o Diniz vai... E olhando pro campo, tem muito da defesa, né? Ontem, a gente tá falando também aqui de um jogo que no segundo tempo melhorou, porque o Hugo faz uma defesaça no primeiro tempo. No primeiro tempo. Porque a defesa que eu acho que também ainda foi a única. Ele faz uma no segundo tempo, mais mas uma no não segundo é tempo. tão absurda quanto essa. Porque é um negócio que o Dorival deixou pra trás. A defesa do Corinthians é quase terra arrasada hoje. O Corinthians tem outras coisas que ele pode fazer bem no campo, mas defesa, que foi o melhor que o Corinthians, ou uma das boas partes do Corinthians no ano passado, com o Dorival, na campanha de Copa do Brasil, neste ano era terra arrasada. Então, o jogador, todo mundo que entra, o parceiro do Gustavo Henrique não joga bem, o Corinthians vai ter que aprender a se defender melhor. Não é uma coisa que o Diniz tem por trajetória dele resolver as defesas, porque pro Corinthians lá da frente ser efetivo, a gente vai falar do Garro daqui a pouco, e eu falei aqui no programa de ontem, o Diniz na primeira coletiva dele citou o Garro 3 vezes. Ninguém perguntou de Garro pra ele, e ele começa a falar do Garro pra lá, pra cá, pra cá. Então me parece que o ataque é baseado no Garro, mas acho que a defesa é peça fundamental pra gente entender o sucesso ou o insucesso do Diniz. Sobre o Garro, eu acho que a ideia dele é fazer a transformação ali que ele fez com o Ganso, né? Colocar, de fato, o cara de novo para ser reconhecido como um grande maestro, o cara que tem a visão de jogo, o cara que tem o passe que quebra as linhas, e acho que já começou muito bem. O Garro, obviamente, tem todas aquelas questões físicas que, na minha opinião, atrapalharam muito o jogador e acabaram minando um pouco da confiança. Acho que ainda o ritmo falta melhorar, mas dá para ver que a confiança de ter esses passes, né, de realmente a tranquilidade para tentar esse passe, a confiança para tentar esse passe, ela já foi restabelecida. Tem um outro fator, a gente pode até já entrar nessa questão do Garro também, daqui a pouco a gente vai falar com o Piero, né, porque eu sempre trago ele eu sempre trago ele na ruim, né? É a primeira vez que ele aparece com vitória, velho. Eu reclamei sobre isso. Viu? Trouxeram o Piero pra falar de coisa boa? Coisa boa, Eita. mano. Meu milagre, Deus do hein? céu. Cadê ele?
Daqui a pouquinho a gente chama lá o Sumiu, o tava Piero. aqui, sumiu. Que milagre, hein? É, complicado também, né? Tá comemorando. Tá, vamos fazer o seguinte então. Vamos escutar o Diniz falando sobre o Garro e depois eu faço aqui o questionamento para vocês sobre o argentino. Roda aí. Em relação ao Garro, eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava um tempo, eu sei que ele estava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. Eu acho que ele é muito talentoso e vou fazer de tudo que eu puder para poder deixar ele com a vontade no jogo e inserindo cada vez mais nas ideias que eu penso sobre futebol. E a gente tem tudo para ter uma relação muito boa, não só fora do campo, que a gente já começou com essa relação, mas na questão esportiva mesmo. É um jogador que eu tenho um respeito muito grande, porque jogar contra sempre foi difícil, muita criatividade, e ele também é um jogador que trabalha muito. Então ele tem tudo aí para voltar, não. Eu acho que ele já começou hoje a mostrar que ele pode voltar a render tudo aquilo que ele sabe. Sim, tem um ponto importante, a gente está vendo aí os números de Garro, desde a sua chegada ao Corinthians, os títulos conquistados também. Na temporada 2024, 4. né, lá em cima, 102 jogos, 13 gols, 4 Jogou assistências, 38 jogos, 2 gols, 7 assistências, e agora nessa temporada 19 jogos, 1 gol, esse gol contra o Atlético Paranaense, um belo gol inclusive, e 5 Gol da assistências. vitória. Vocês falavam sobre essa questão da parte física do Garro também. Eu acho que o Diniz ele pode ser, e aí a gente escuta muito de alguns jogadores, né, do cara que é muito humano também, de que trabalha o psicológico, que ajuda muito. Eu acho que muito essa queda também do Garro tem a ver com o que aconteceu extra-campo. Ah, pode Eu ser, acho do que acidente. eu acho que o Diniz ele pode ser um cara muito importante também para isso. Ou eu estou equivocado, Piero Fiorelli, quero saber do Piero, né? As Aí. impressões Chegou na boa, hein? de Fernando Diniz, né? As primeiras impressões aí com o Fernando Diniz no comando do Corinthians. E também, o Piero Fiorelli, dessa possibilidade aí do Garro, assim como o Ganso foi importante pro Fluminense, conquista de Libertadores, numa dessa ele gosta disso. O gol do Corinthians sai de um passe do Garro, que estava livre, teve liberdade, depois de uma, enfim, de uma estratégia própria do Fernando Diniz. E aí, ô Primeira Piero, vez que o Piero aparece nesse programa sem vinheta. tamo empolgado ou não tamo empolgado? Fala, meus amigos. Muito bom dia pra você, Vitor, o Ali, VS, Gi, galera do chat. Cara, não tem como não empolgar, né? O futebol 2.0 chegou ao Corinthians, tirando a brincadeira. Cara, uma vitória importante, né? Pô, o jogo contra o Platense era um jogo de risco pro Corinthians na estreia de Libertadores. 9 jogos sem vencer. Aí, pô, o cara deu um treino, né? Então, vamos também enlouquecer, mas eu acho que ele teve a sua importância, o Diniz, no trabalho, e vários jogadores se destacaram. E acho que o Garro é um personagem sim, ô Vitor. Porque assim, ele deu as 2 assistências e a única chance do Corinthians no primeiro tempo também é uma bola do Garro pro Yuri, né? O primeiro tempo acaba com o Yuri tendo uma chance clara, que é uma assistência do Garro. Então é um jogo muito importante para o argentino, um cara que foi fundamental, principalmente em 2024 no Corinthians, jogou muita bola em 2024. E esse começo dele com o Diniz é muito interessante. Ele foi em tema na primeira entrevista e foi em tema nessa segunda entrevista. E nas duas o Diniz colocou o Garro como um protagonista desse elenco. Claramente o Garro vai ter um papel muito importante com o Diniz. A gente começou a ver isso pelo menos um pouquinho no jogo contra o Platense. Vocês acham que o Piero, você fica à vontade que tá para chamar também, dá a tua opinião. Tranquilo. Vocês acham que o Garro é aquele cara que tem que ter pro estilo do jogo do Diniz funcionar? Porque a gente sempre tem o cara que vai ser um volante que vai por vezes vir buscar essa bola para fazer uma ligação, enfim. Você tem ali, por vários momentos no jogo, assim, até que saiu o gol do Corinthians, uma parte se juntando aqui para poder esticar pro outro lado a abertura. O Garro, ele é um cara que, assim, pro sistema funcionar, é muito importante ter um cara como o Garro. Ele sempre quer ter um 10, né? O Diniz, os times recentes do Diniz, a gente vamos lá, pegar os últimos 3 pra gente colocar como lógica, Fluminense, Cruzeiro e Vasco, os 3 tinham um 10 que carimbava a bola. Então acho que sim. O Coutinho no Vasco, o Matheus Pereira no Cruzeiro e o Ganso no Fluminense. Então acho que sim. É isso, o VS? É um cara que pode, sim. Se transformar mesmo? Eu quero ver como vai ficar o funcionamento do trio, né, com o Fernando Diniz, né? Que é quando o Memphis voltar, com o Garro recuperado e com o Yuri Alberto, e esse tá sempre funcionando bem.
eu quero ver como é que ele vai equilibrar isso. Acho que mas acho que o Diniz também é marcado por botar talento para jogar, né? O Diniz nunca foi um cara de não, o cara que é talentoso não jogou porque não encaixa isso. O Diniz sempre fez encaixar, sempre fez funcionar. Então, mas a posição que o Garro jogou ontem é uma posição que o Diniz conhece de fazer jogadores renderem, né? Se a gente voltar um pouquinho mais, o Daniel Alves jogou nessa posição com ele no São Paulo e funcionou bem em alguns momentos. Então, assim, eu acho que é um jogador que pode... Ontem ele jogou numa faixa de campo que ele conhece muito bem. Estava muito fácil para ele fazer esse jogo girar, não só nos 2 gols, como no lance do primeiro tempo que o Piero lembrou. Acho que o Garro tem tudo para ser um desses jogadores que o Diniz vai recuperar ou o Diniz vai trazer uma forma, o modelo de jogo, o pensamento do que o Diniz quer fazer. Acho que vai dar ao Garro a condição de botar para fora o futebol que ele tem e que em 2025, por uma série de fatores externos e dentro do campo também, ele não conseguiu definitivamente mostrar, né? O contrato do Memphis vai Então, até esse era um ponto. Até o meio do Esse é ano. um ponto importante. Na Copa. Posso falar? Até o meio do ano. Eu acho que não renova, viu? O Memphis talvez volte faltando 5 jogos. Então, porque assim, pra ir pra Copa. ele claramente usou a estratégia para escolher o fim desse contrato, né? Porque se ele vai bem ali com a Holanda, se ele se destaca, ele tá com 31 anos? 32, eu acho. Já fez 32? Acho. Então ele fez acho que agora. Bom, enfim, a Copa do Mundo a gente sabe que é uma grande vitrine, ele é o principal jogador da Holanda. Ele é o maior artilheiro, o maior assistente da história da Holanda. 32, então, fez em fevereiro. Fez em fevereiro. Então, e ele está com 32 anos, que a gente sabe que a média de idade também na Europa, a visão já está mudando bastante, né? Com vários casos aí de jogadores que estão conseguindo desempenhar bem as funções nas casas dos 30, 32, 33, 34, 35, como a gente viu de Lewandowski vivendo grandes momentos, Modric e assim vai. Então, acho que ele tem uma pretensão clara ali, viu? Fala, ô Piero. Não, eu ia falar sobre o ponto do VS, né, que ele tava falando sem bola, né, sobre o ajuste do Memphis, porque em teoria parece simples, coloca o Memphis no Kaique, mas ontem o Corinthians, quando tava sem a bola, o Kaique fechava o lado esquerdo, o Bidon fechava o lado direito, André e Ranieri como dupla, e Garro e Yuri à frente. Então, sem a bola, o Kaique fazia a função de lado de campo, que o Memphis não faz. O Memphis não vai baixar até lá atrás, até porque não tem nem caixa mais pra fazer isso. O Memphis é o cara que fica solto. E aí teria o Garro fazer o lado de campo. Ou pelo menos fazer um volante. Uma exigência diferente. Né? Ontem o Garro, beleza, deu carrinho de cabeça. O Garro é um cara que briga muito, mas ele não tem força pra baixar lá atrás e correr para ataque. Ele não tem mais essa potência. Ele tem que receber naquela área ali, próximo da meia-lua, um pouco à frente do meio campo, as costas dos volantes. É ali que ele consegue decidir e foi como ele decidiu ontem. Porque assim, eu fico pensando dessa questão do Depay. Embora até concordo com o VS de que ele faz os caras jogarem, independente se vai ser um trabalho a curto prazo ou médio prazo, longo prazo, ele bota os caras que são os melhores, os mais talentosos e faz jogar. Mas até que ponto, né? Você tem mais o quê? 1 mês e meio de contrato com o Memphis pra fazer um time pensando ele como uma das peças principais, pra depois ter que tirar. E na prática você tem 1 mês e meio com ele, com provavelmente mais meio mês dele pra voltar. Então o Diniz pode ter um início de trabalho, os primeiros jogos, sem o Depay e o time encaixa a partir disso. E eu acho que tem um ponto que o Garro é inegociável para a ideia de jogo do Diniz, que é, assim como o Ryan no Vasco, o Yuri Alberto tem, e talvez até mais do que o Ryan, o Yuri Alberto é um cara que tem por característica ser um corredor nas costas da defesa, né? Ele toda bola que cai no pé de algum meia, o Yuri Alberto tá fazendo facão nas costas dos zagueiros para tentar achar um desequilíbrio por ali. E o Garro, ontem, ele joga, a ideia dele é um cara que potencializa muito essas diagonais, né? A assistência pro Kaique sai um pouco assim, que é ele receber numa região do meio de campo que vai ter alguém atravessando pela direita, talvez o Yuri Alberto, como a gente falou no início do programa, talvez o Kaique pelo lado esquerdo, e aí o Garro tem 2 opções para acelerar nessas diagonais para tentar achar as costas dos laterais, dos zagueiros, de alguma maneira. Eu entendo o que o Piero falou do Memphis na capacidade de fazer defesa, né? De recuperar, de fazer sem bola, mas até com bola. O Memphis não vai fazer essa característica de deixar a bola cair no pé do Garro
e ele ser lançado. O Memphis gosta de ter a bola no pé dele carrega. para que ele acelere o jogo a partir dele também. Quando em 2024 Garro e Memphis jogaram muito bem juntos, Garro, Memphis e Yuri, no trio Jim, era o 4-4-2 losango, né? E aí eu acho que talvez, quando o Memphis voltar, talvez seja utilizado de novo esse modelo, trazendo o Bidon mais para o meio de campo, você tendo o Ranieri de primeiro, Bidon e André mais centralizados, para talvez fazer essa fechada pelo lado direito e pelo lado esquerdo, que o Piero falou, tendo o Garro, talvez tendo que fazer um pouco mais de baixa linha, e aí o Memphis e o Yuri lá na frente. É o único jeito que eu consigo ver que esse time volte a performar, como jogou em 2024. E em 2024 o Garro jogou pra caceta, tá, gente? O Gustavo mandou, Jogou. eu gostaria de E só um avisar, ponto começou pra a era finalizar Fernando sobre- Diniz. Manda, Olha manda aí. aí. Ô, Vitor, pra finalizar o assunto Garro. Por que eu acho que a combinação é perfeita? Porque o maior lema da era Fernando Diniz, em qualquer lugar que ele passa, é coragem pra jogar, certo? Ele não fala sobre isso? Sim. Coragem pra jogar. Eu acho que não tem jogador mais corajoso no elenco do Corinthians do que o Garro. Porque o Garro, mesmo na ruim, ele tenta muito. Ele pega a bola e olha pra frente. O Garro não toca pra trás. É até exagerado o tanto que o Garro olha pra frente. O Garro, pra mim, ele é o jogador mais corajoso do elenco. Assim, disparado. Mesmo na ruim, quando ele chega assim, na tragédia corintiana ali, naquela saída do Antônio Oliveira, tal, o Corinthians numa crise, desde o primeiro dia que ele pisa em campo com a camisa do Corinthians, ele tenta ser o protagonista do time. Eu acho que ele foi não conseguindo, até pela questão do joelho dele, a questão física e tal. Mas eu acho que não tem jogador no elenco do Corinthians hoje mais corajoso que o Garro. É, deixa eu até olhar aqui. Quantos anos tem o nosso Rodrigo Garro? Ele 28, deve cara. ter, 28. 28 anos, né?